Sou Patrícia Seco, artista plástica, e vocês estão no podcast de Cara com a Seco, hoje com um amigão maravilhoso, um puta ator, Rony Vilela. Obrigada, Rony. Eu que agradeço, minha querida. Estou no meio de amigos aqui. Não, tá todo, agente secreto e tudo, e vem na minha casa fazer isso, é porque é amigo mesmo. Eu venho à festa também, de vez em quando. É o quê? Eu venho à festa. Ah, aqui vem a festa. A festa também é bom, né? Mas hoje vamos bater um papo. Bora nós. Querido, queria saber de você, assim, como é que você começou, né, nas artes cênicas? Como é que foi? Olha, é sempre prazer falar isso. Eu, na verdade, eu sou da Ilha do Governador, passei minha infância inteirinha lá. Nasci na Glória, fui com 2 anos para Governador, em família, lógico. E comecei faculdade cedo, com 17, em engenharia. Quando passou um ano e meio, me deu um troço por dentro que, sabe, falhei na escolha, não era para ser isso. E me deu uma crise interna e eu continuei fazendo, comecei a pesquisar o que eu podia fazer caso não seguisse engenharia. E de A a Z, assim, sabe? Quando eu cheguei a teatro, deu um frenesi por dentro. E eu não tinha nada que me ligasse, eu não tinha um conhecido, um familiar que fosse ator ou que já tivesse sido. Mas deu um trocinho por dentro. Aí o que eu fiz? Eu fiz um curso, que era o famoso curso lá, Jaime Barcelos, que era sábado e domingo, no Teatro da Galeria. Onde era o Teatro da Galeria? Flamengo. Marquês de Abrantes. Não, eu troco, é o Senador Vergueiro. Senador Vergueiro. E aí era sábado e domingo, e eu ia escondido. Eu pegava o carro da minha mãe, fingia que era educação física, e ia eu lá para o curso de teatro. No meio do ano eu já tinha batido o contato, o vírus já tinha penetrado, e eu já me assegurei. Eu fiz 2 anos e meio de faculdade. Porque eu não quis também abandonar, que minha mãe pagava, minha mãe, mulher desquitada e tal, pagava o curso. Aí eu dei a notícia que aparecia infeliz, né, de que eu vou largar a faculdade e tentar a carreira de ator. Depois de 2 anos e meio? Depois de 2 anos, não, depois de 1 ano de curso, somado a 1 ano e meio de faculdade, que eu abandonei na metade exata. Aí avisou a sua mãe? Avisei não, perguntei se podia, né? Naquela época tinha que pedir. Tinha que perguntar se deixa. Aí ela falou, filho, você quer? Minha mãe liberal. Maravilha. E aí foi... E aí, o que aconteceu? Posso continuar essa história? Porque ela serve de exemplo para os outros. Vamos lá. Aí eu perguntei, e agora eu tenho que dar um retorno para minha mãe, assim. Não adianta falar, agora eu sou ator, e sentar ficar em casa, agora eu sou ator, hein? Agora eu sou ator. E aí o tempo passa e nada acontece. Isso é anterior à internet, anterior à telefonia móvel. Claro. Isso é 81. E aí eu me senti na obrigação de correr atrás. E era por jornal que você procurava as coisas. Aí eu vi um teste para um filme que se chamava, lá na produtora do Jesse Valadão, em São Cristóvão, paralela à Avenida Brasil ali. E aí tinha um filme que se chamava Hospital Brasil, com Chico Anísio e Jô Soares. Olha! Eu falei, vou lá. Currículo 0, né? Currículo 0, nem levei nada. Aí entrei e tal, achando meio deserto, pouca gente, pouco movimento, entrei lá e tal. Fui atendido pelo assistente de direção, que se chamava Carlos Wilson, que falou, olha, rapaz, aqui é o seguinte, aqui, não, alguma coisa, eu falei, pô, qualquer coisa, um morto terminal, um cara que não precisa falar nada, para currículo que eu quero, porque eu estou começando agora, eu preciso de currículo. E ele falou, ele gostou do jeito de eu falar, e falou assim, meu irmão, eu estou estreando uma peça semana que vem, e eu queria que você fosse stand-in, que era Capitães da Areia, um elenco enorme de homens, eram 22, 23 no elenco, incluindo percussionista, capoeirista, Capitães da Areia. E era um elenco nobre para a época. Era um elenco que era... A peça estourou. A peça foi um maior sucesso que eu fiz de teatro até hoje. De público. Voltava 200 pessoas para casa toda a sessão. Porque o elenco era bonito. As meninas iam todos os dias. Era de segunda a sexta, às 5 da tarde. Horário completamente diferenciado de teatro. Lotava, abarrotado o Teatro dos 4. E eu fiquei de stand-in, decorei metade do elenco e o outro stand-in decorou a metade do outro elenco. E aí eu fiz uma sucessão, pronto, ó, minha carreira
havia começado. Standinho, para as pessoas saberem. Standinho é o que senta no banco de reserva, machucou, faz tudo. Entendeu? Você Adorei. decora metade. Era muito elenco masculino, porque era uma história de meninos, né? Tá. E eu decorava, só que eu decorava, meus papéis eram enormes. Era o Pedro Bala, que era o protagonista. Era o Roberto Batalim, Alexandre Frota, Maurício Matar, Felipe Camargo, Felipe Essa Martins, turma toda. Roberto Bom Tempo, meu irmãozinho. Felipe Camargo, e bati no... Felipe Camargo também é meu irmãozinho. Tenho grandes irmãos, eu gosto de todo mundo daquela época, assim. Bianca Baiton, Dedina Bernardelli. A geração que deu certo, assim, né? Do que podia. E aí eu comecei com muita sorte. Aí assim, aí uma história vai emendando na outra. Porque... Vai lá, pode emendar. Não, eu digo assim, porque fez um sucesso que iludiu a cabeça de muita gente. Que é o lado, achou que agora... achou que a vida tinha começado já, entendeu? Bombando. E o elenco era realmente lindo. E beleza, na época, era uma coisa que contava muito para ator, porque o galã tinha que ser lindo. Claro. Você entendeu? Então, os lindos, que não eram poucos lá, estava tudo fazendo novela e filme depois. E eu falei, tô ferrado. Cadê eu? Cadê ele? Eu, bom tempo, porque a gente tem que estudar, a gente tem que fazer alguma coisa. E você sabe que a gente aprendeu a produzir a partir disso, do zero, sem dinheiro e sem leis de incentivo, que na época não tinha, não. A gente começou a produzir peças que desse, não precisasse de um cenário monstruoso, que a história fosse o forte. E aí montamos, aí eu comecei a dirigir sem nunca ter dirigido, comecei a adaptar sem nunca ter escrito. Aí minha vida começou de artista, começou assim em todos os aspectos, né, que cercam a necessidade de qualidade, eu acho, de um artista. Por isso que a pessoa fala assim, pô, o Rony Vilela é ator. Eu falo, eu sou ator e outras coisas, eu sou artista, porque eu acumulo outros ingredientes artísticos todos, entendeu? E isso me deu um chão tão grande, me fortaleceu de forma tão impressionante que eu fui num gás, assim, eu produzia, eu adaptava, eu fazia a parada toda. E a gente fez 1, 2, 3 peças, a terceira ganhou o prêmio. E aí pronto, outro estágio, outro degrau que você sobe, sabe? A prêmio Mambembe de revelação. Que revelação você podia ser ator, revelação podia ser direção, podia ser, a gente ganhou de diretor. Que bacana. Revelação de direção numa peça que se chamava As Aventuras de Tom Sawyer, que é adaptada de um clássico de Mark Twain. Que ficou, modéstia à parte, belíssima. A adaptação que fizemos e a direção. Puxa. Com sucessão. Para adulto. Para infanto-juvenil. Pois é, isso que eu queria saber, porque também pode ser para adulto. Pode ser. Mas assim, atraía adulto. Mas era o horário infantil, sábado e domingo às 5. E você dirigiu com... A gente adaptou e dirigiu. E aí fazia, né? Tem um personagem com um ator, a pessoa sai, eu falei, eu faço. Aí você fazia? Qual era o ator? Era um ator aluno que nunca... Era o Índio Joe. Era um antagonista, assim. Tá. É uma historiaça. Não, maravilhoso. É linda. Quem não leu, né? Eu tenho uma adaptação que eu fiz, Encomenda do Bom Tempo, que é porque a gente se passa na beira do rio Mississippi. E eu adaptei para beira do Rio São Francisco, a história. Que legal. E botei personagens folclóricos brasileiros, assim, mas sem ficar chacundum demais. Mas tinha o Saci e tinha o Chupa-Cabra. Que eram aventuras, assim, aventuresco, né? Uma história aventuresca. Lindo, lindo, lindo. A gente vai fazer de novo. O filme é espetacular, essa adaptação que eu tenho. O filme? É um filme que eu tenho, escrito. Tem escrito, mas ainda eu tenho roteirizado. Não, um dia vai entrar. Um dia vai rolar. A Paris Filmes está interessado, então isso deve virar realidade daqui a pouco. É tão legal ter personagens de fábula nessa Pereri. É muito bom, é muito antigo. É muito antigo, é século XIX que se passa. Eu erro o século, tá, gente? É 1899, século XIX. 1899, não sou 98, entendeu? Que era um passadaço, né? Um passado lindo, pitoresco demais. E eu botei atual, então eu botei como se estivesse nesse lugar, que eu chamo de Esplendor, a cidade, tinha um minério que não deixava rede. Era uma cidade atrasada porque não tinha interferência de rede de nada. Para internet, não tinha celular, não tinha nada disso. Então as pessoas viviam defasados no tempo.
como se fosse um pouco antigamente. Cara, Legal. adorei esse nome, Esplendor. É o Pequeno Herói de Esplendor. É linda a história. É bela. Não é meu, não é mérito meu. Mérito talvez a adaptação e essas transformações. Mas é muito legal. Ah, mas você botou em prática, Eu botei cara. o personagem principal, ele é cotozinho, ele é meio aleijadinho, sabe assim? E ele é um herói de fato. É bonita, Bess, para infanto juvenil. É uma bela história. Tem que rolar, né? Porque... Vai rolar, essa vai rolar. Aí você começou, você estava falando, com esse teatro. Comecei fazendo teatro alternativo, Tá, teatro infantil. e aquele filme... E aí você... Como é que foi? Porque você é o homem do filme. Você, para mim, é o ator de filme. Vou fazer um filme, eu tenho que chamar você, entendeu? Tem uma coisa muito legal do Rony, que a gente adora o Rony, né? Fica até chato falar, mas a gente adora você, galera. Né, ele sabe. É recíproco. Ele trabalhou com pessoas diversas. Por exemplo, ele fez A Menina do Lado, com o Alberto Salgado. Sim. Que a gente conheceu, inclusive, né? Foi muito querido com a gente na produção nossa. E aí, dali, ele trabalhou com o José Wilker. Ali não, né? Mais à frente. Estreando como diretor. E também trabalhou com o Celton Mello, estreando como diretor. Então, esses trabalhos todos que você fez são personalidades completamente diferentes. Distintas, cara. Ele é eclético. Cinema... Os cineastas são muito intelectuais, né? Eles pensam, eles ficam chatos. E você, para produzir um filme, você se alimenta muito da ideia com muita antecedência. Então, assim, você fica uns 6, 7 anos alimentando a ideia, produzindo, evoluindo, e você fica muito craque no que você quer. Isso aí, com as ideias pessoais todas explícitas ali. Então, os cineastas são muito particulares no que pensam, sabe? Assim, são muito de ideias próprias. Então, cada um é uma escola para você. Eu dei sorte de trabalhar com muita gente boa. Cacá Diegues 2 vezes. É porque eu não quero falar uns e ficar sujeito a esquecer outros. Eu fiz 40, eu parei de contar, mas fiz 40 e tantos filmes. Eu tenho 43 de carreira. Pô, eu fiz 40 e tantos filmes. Meu currículo é grande, é recheado. Que bom. Que é o maior. Falando que é o ator que mais participou de filme. Fizeram uma matéria. Essa matéria me ajudou pra caramba. Porque eu falo assim, a minha realidade não é a de ator global, galã da Globo, essas coisas de novela, nunca foi. Eu sempre fui muito alternativo nos meus afazeres. Por quê? Porque eu não sei puxar saco, não sei fazer lobby, não sei ser falso para agradar quem eu não gosto. Eu sou bom profissional e ponto. Se isso chama a atenção, estou bem. Ótimo. Se não chama, aí eu fico mais prejudicado, você entendeu? E assim, eu nunca fui de fato. Não porque eu falo assim, não faço novela. Eu falo muito pouco não na minha vida, só quando o tempo não permite mesmo. Mas se de te organizar. chamarem, você já fez novela? Topa a parada toda. Eu topo tudo. Mas você já fez? Não, nem fez. Eu já fiz novela pra caramba. Tá, mas eu digo assim, eu nunca tive contrato. Eu tive contrato por produto. Aí você fica 10 meses, ou você fica 3 meses, que às vezes é uma participação que dura. Já fez. Eu acho assim, por exemplo, eu estou falando aqui, eu não tenho raiva de nenhuma empresa. Eu acho que cada um tem seu estilo. E eu gosto da Globo, eu sou um dos atores que gosta muito dos que eu sempre recebi bem, sempre fui bem tratado dessas coisas, entendeu? Mas nunca, eu acho que tem uma listinha ali da tua característica, qual que é, ou da tua função lá na casa, qual será. Eu acho que meu nome é assim, Rony Vilela, ator bombeiro. Entendeu? Você vai fazer uma participação, o cara não chamou você, chamou outro. Aí o outro fala, ih, dei merda, gripei, tô ferrado, não posso mais. E agora, que vai decorar 15 cenas para fazer no dia seguinte? Aí me chamam. Aí eu vou lá, decoro 15 cenas e faço. É porque você é na sua, não fica puxando o saco. Mas eu não consigo na vida. E isso, não que a Globo seja movida a isso, mas isso nunca me botou como ator de televisão, que é o que dá cacife para as pessoas cobrarem cachezão e falarem, não posso, estou ocupado, não quero agora, entendeu? E eu, minha gata, tenho 4 filhos, né? Claro. Então eu tenho, é muito dinheiro que eu preciso todo mês para botar a comida na mesa, pagar a escola. Exatamente. Não estou reclamando da vida, porque sempre consegui, graças a Deus.
Então eu não me iludi com a vaidade que ilude os atores, alguns, né? De forma geral, ou com essa fantasia que a gente vive quando entra num reino mágico, que você não sai na rua, que todo mundo quer lhe agarrar e te beijar. Eu não vivi muito isso, porque eu tinha muitas obrigações e essas obrigações é que comandavam a minha demanda. Claro. Agora uma coisa, A Menina do Lado foi produzido em 87 e lançado em 90. Foi o teu primeiro filme profissional que você... Ou antes veio outras coisas? Eu tinha pensado nisso já, que eu esqueci de um que eu amo, que foi o meu primeiro, que foi... Porque o cinema parou uma época, né? Eu fiz, 85 eu fiz um filme que era Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Renato Aragão e Pelé. Melhor fase. E aí, assim, eu fazia um jogador, falava 3 frases no filme, mas estava lá treinando. O treino qual era? Correr atrás de galinha. O Renato Aragão era o técnico. Adorei. Aí os treinos eram todos assim, era tudo levado para o humor, né? E era muito maneiro. E o que foi a maior satisfação no mundo? Eu fiz o jogo da final, eu joguei com o Pelé, no time do Pelé, no Maracanã, no intervalo Flamengo e Vasco, final de campeonato. Então a gente filmou antes do jogo e filmou no intervalo com plateia lotada de Maracanã, de 100 mil pessoas, assim. Que delícia! Sabe? E eu dando passo pro Pelé. Viu? Pô! Os dois maiores nesse jogo. Você tava? Que filmaram? Eu tava lá, que você não me reconhece. Que ano foi isso? O Pelé filmando lá com o jogo Flamengo e Vasco. Eu acho que era 85, porque Mais ou menos, anterior a 86, que eu fiz ao mesmo tempo A Menina do Lado, do Salvar, e Um Trem para as Estrelas, do Cacá Diegues. Ao mesmo tempo, simultaneamente, você acredita isso? E um era em Búzios. Que é essa cena das galinhas que inspirou Cidade de Deus. Eu não sei, mas alguma galinha ganhou papel. Alguma galinha ganhou. E aí, e cinema foi assim. Aí, depois desse, 86, 17, aí eu não fiz mais. Aí o Collor fechou a Embra Filmes, o que era Embra Filmes antes, e aí ficou uma eternidade para retomar. Mas nessa eternidade que ficou para retomar, anos 90, eu fiz muito... Eu tenho uma sorte com o cinema, eu acho, assim, que eu fiz muito filme estrangeiro, que eu tinha inglês... Assim, que não fossem monólogos, ele fluía bonitinho e pagava bem, né, fia? Claro, dólar, né, filho? Uma boa motivação. Eram produtoras inglesas, produtoras americanas e produtoras italianas, tudo fazendo filme em inglês. E eu fiz uns 8 filmes, assim, ao longo dos anos 80, que eu não sei nem o título. Eu não sei nem um título. Tem um que eu achava que era o Escorpião Escarlate. Aí eu fui procurar uma outra coisa. Se bobear, um filme pornô, que eu não fiz. Mas era assim, eu fiz uns 8 filmes assim, eu contabilizei 8, ao longo de uma década que ninguém fazia cinema aqui. Aí era a sortezinha que eu tinha, né? Claro, dando certo, sorte assim. não, isso é bom. Aí depois eu vou logo falar tudo, né? Claro. E aí depois, aí nessa matéria, velho, que você citou, do Rodrigo Fonseca, que é um grande crítico, um grande apreciador. Eu não julgo nem... É crítico também, mas é um grande apreciador. Eu gosto de crítico apreciador, eu gosto muito de crítico que aprecia. Eu não gosto desses intelectuais metida besta, que vai procurando defeito para falar, eu vi erro aqui, a porcaria que fez aí, para mostrar que intelectualidade é achar defeito. Isso mesmo. Eu acho que isso é uma forma de ignorância. Quando você, o verdadeiro intelectual, consegue mergulhar no que o cara ali está propondo, você entendeu? Do outro lado. Educar, tentar entender. Mergulha, cara, mergulha, imerge dentro do negócio, do universo do filme, sinta-se ali, para daí depois você sair com uma opinião formada a respeito. Enfim, esse crítico que eu tenho, eu tiro o chapéu e me ajudou indiretamente muito. Essa matéria do Wilson Grey, olha a sorte que eu dei, lampejos. Teve um ano que eu fiz 4 participações em 4 filmes. 4 participações. Umas maiores e todas. Só que eu fiz aí eu para lembrar os 4 agora, bora lá. Tropa de Elite 2. Olha. 5 Vezes Favela. Um filme do
Eu já comecei a fraquejar. E o filme do outro lá, que daqui a pouco eu lembro Tá. dessas coisas. Tá? Mas 4 filmes que foram os 4 melhores filmes do ano. Mas atuais, né? Arnaldo Jabor, Suprema Esse foi o Felicidade. caso que você fez com o Arnaldo. Arnaldo Jabor. Olha só os caras que eu peguei. Ah. Pouca coisa não. E o Ah. do chileno, que eu amo de paixão, que eu esqueci o nome. Que eu amo de paixão. Daqui a pouco eu lembro, antes de terminar, eu falo. 4 filmes que foram os 4 filmes do ano. Só eu fiz esses 4. Gente, que lindo. Olha que sorte. Aí isso rendeu uma matéria de O Globo, na última página. Aí de você cinema. estava no Globo. E aí o novo Wilson Grey. Cara, isso me deu uma catapultada boa. O novo Wilson. Entendeu? E a partir dali eu comecei a fazer filmes ininterruptamente. E eu sou um cara que eu não tenho, não é que eu não tenha vaidade, mas as vaidades eu acho que são outras. Uhum. Entendeu? Eu tenho outros méritos que eu considero importantes na profissão. Uhum. Entendeu? Não é ser o protagonista. É bom ser protagonista, é ótimo ser protagonista. Mas você tem que só ser protagonista? Não, senhor. Tem papéis pequenos e espetaculares. Você pode dar um banho, dar um show, entendeu? E isso te movimentar para a ladeira acima. Você entendeu? E aí eu fiz 4 filmes, os 4 aí, foi. E nisso aí eu peguei uma engrenagem muito boa. Minha gata, eu devo ter, acho que quase 50, que eu parei de contabilizar. Que é besta, né? Você falar assim. 50, não é besta nada, porque você não é besta. 50. Eu acho que eu já tenho uns 50 Que filmes. bacana, considerando os E você estrangeiros fala e tudo. com uma paixão. Por Eu isso amo que cinema. você fala sorte, é porque você fala com uma paixão, você ama. Cinema, eu amo. Tá aí eu amo. o sucesso seu, que não precisa ser aquele sucesso de andar na rua que você falou e todo mundo Exatamente, correr. não entrar em shopping. Não pode esquecer do Só Eu e Ela. Adorei não entrar vou em chegar shopping, lá, que isso senão é mais vão agarrar. recente. Isso é passado recente. E aí eu fiz bastante filme. Eu não vou, na verdade, a cabeça está embolada para dizer os mais importantes. Eu fiz Tim Maia. Tim Eu fiz Maia? muito Eu filme. te amo. Rio, Eu Te Amo. essa Olha, marca. porque só Eu fiz muito filme bom. Meu Nome Não É Johnny. Eu fiz do Marcos Prado. Cabeça que não ajuda. Belíssimo filme que me jogou muito para cima também. Que vem o universo paralelo na minha cabeça. Paraísos Artificiais, que foi uma sucessão. Ih, eu tô cheio de coisa pra ver agora. Cara, tem bastante coisa assim, sabe? E é muito bacana, assim, porque, por exemplo, eu estava agora viajando para lançar 2 filmes em Aracaju, no festival lá de Aracaju. O Agente Secreto, que Que eu estreou quero dia falar 6 de novembro, depois. que daqui Tá. a pouco a gente entra nesse mérito. Tá. Que o meu papel não é grande, mas é um papel simbolicamente importante para o filme. O filme é todo centralizado Vou no falar. Wagner Moura, né? Daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Isso. E Papagaios, que é um outro filme que eu faço 2 cenas só, com o Gero Camilo, outra paixão que eu tenho de ator. O ator bom, danado. E eu passei uma semana lá fazendo os 2 filmes. E era o cinema de enorme, 1000 e tantos lugares. Nossa! Que era um teatro que virou cinema para o tá. filme, 1.300 lugares. O outro era 120. Olha a diferença. Olha só. A mídia, sabe? Grandíssimo evento. O outro a mídia, normal e tudo bonitinho. Um papel bom no filme, o outro papel menor. Olha que lindo que é o cinema. E para mim são valores iguais, assim. Não muda, um não me deixa mais vaidoso que o outro, você entendeu? É muito lindo você estar presente nas coisas, você participar. E cada um tem seu mérito, tem sua grandeza coletivo, individual. Né? E cinema é bonito por causa disso. Sabe assim? Você tem o filme Papagaio ganhou 4 Quiquitos em Gramado, 4 ano passado. Esse ano, desculpa. 4 Quiquitos em Gramado. Nossa. É lindo. E o Agente Secreto não disputa, né? Só disputa coisas num outro nível, né? Ah, tá. Rony, desculpa, tá, Paty, rapidinho. Tem um filme que você é protagonista, que eu não vou dar os detalhes para você falar, que fez uma trajetória muito legal, né? Porque tem uma fase também do Rony, Paty, né, que a gente estava falando antes, pós-cinema, tem a televisão, que você sempre trabalhou, e tem uma fase sua na Record, que é muito legal também, né? Mas esse filme aí, falando de cinema ainda, esse filme que você é protagonista, que, cara, ganhou vários prêmios, que é essa história? Cara, essa é uma história linda. Eu já fiz grandíssimos filmes, esse é o que me lateja por dentro. 2. O outro que eu não posso nunca abrir mão de falar, que é Nise, o Coração da Loucura, com a Glória Pires, da TV Zero, Roberto Berliner.
que é um filme que me transformou como ser humano. Daqui a pouco a gente fala dele. O outro é A Morte Habita a Noite, que é uma história linda, porque eu fiz 8 anos antes de estrear esse, eu fiz o curta-metragem Quando Morremos à Noite, que era um texto do Bukowski atualizado, adaptado para cinema, do Eduardo Morotó, que é um outro irmão, um grande cineasta, que vai lançar já já o segundo filme dele. Esses Dias em que Somos Estrangeiros, que eu também participo. E esse curta-metragem, Quando Morremos à Noite, ganhou muitos prêmios, ganhou quase 100 prêmios, em todos os quesitos. Isso fomentou um longa-metragem, você entendeu? E empolgou o autor também, o cineasta, para fazer, claro. Eduardo Morotó, que é um irmão que eu tenho. E aí fizemos... Só que a gente lançou na pandemia, porque o filme foi feito 2 anos, ficou pronto antes da pandemia. E já preparou tudo para lançar, entrou pandemia. Esperou para ver o que faria. Mas ficou difícil segurar, acabou lançando na pandemia. E foi um filme que ganhou um festival, os festivais... A questão é, na pandemia, todos os festivais, 90% tirou premiação, porque não era a mesma quantidade de filme que nos tempos normais seria, você entendeu? E aí a gente ia ganhar quase tudo, porque tinham poucos competindo. Mas não por isso, não porque a gente ia ganhar quase, porque o Festival do Rio não teve disputa nem de online. Não, estou falando, teve o festival online ou não? Híbrido. Híbrido. Mas não premiou, não foi mostra competitiva, entendeu? Acabou não dando vergonha. Mas eu ganhei prêmios internacionais, ganhei prêmio na Europa. Pô, foi lindo para mim, cara. O filme como um todo ganhou também. Teve um festival de Pedra Azul, super festival de Pedra Azul, que ele abocanhou um monte de prêmio. Esse filme ganhou, o Morotó ganhou. Foi na outra melhor edição, roteiro, né? melhor direção. Foi bacana. Ai, que legal. Acho que na Holanda, Portugal. Ganhou na Portugal, Holanda, ganhei prêmio no Festival de Miami, de língua portuguesa. Que legal. Ganhei uma porção de prêmio com esse. Foi muito lindo, do Ceará. E, Rony, para a galera que quiser assistir, a gente consegue? Rapaz, isso é uma pergunta que eu não sei responder. A Morte Habita a Noite, se vira na internet. Procura o diretor. Eu não sei dizer, porque exatamente, o filme não conseguiu entrar em cartaz, porque ninguém ia ao cinema, não podia, era proibido botar filme em cartaz. E o filme acabou ficando assim, virou um filme excêntrico, um filme de difícil acesso, mas é um grande filme. Para quem gosta de cinema, então, é um filmão. É um filme que é um filme também de imersão, é um filme que eu considero de imersão. Mas tem a coisa de cinema nordestino que o filme do Agente Secreto tem. O cinema nordestino tem uma coisa que você entra tanto no filme, que é um filme que você sente o cheiro do filme, sabe assim? Né? Você sente o cheiro, você fica naquele ambiente, você se envolve, parece que você vive... A direção de arte é maravilhosa. Maravilhosa. O Agente Secreto. A direção de arte. Passa em 77. É um filme... Vamos entrar, posso falar do Agente Secreto com mais precisão? E depois, se quiser falar outra coisa, depois volta. A gente volta mas do Morotó é mais ou menos isso. É um filme que virou um filme para quem gosta muito de cinema, para quem gosta de cinema nordestino. Eu acho só um adendo aqui de cinema nordestino. Eles estão fazendo cinema muito bem lá. Principalmente cinema que faz sucesso fora do Brasil. Então, Deus saúde ao cinema nordestino, porque parabéns para ele, cara. Os festivais lá, né, são tudo, é uma banda. O Kleber, enfim, já tem uma trajetória. Kleber transcendeu. Ele já transcendeu. Por exemplo, Cannes gosta tanto dele que antes de ver o filme já sabia que ele ia participar do festival. Eu dublei uma frase, que ficou ruim de acabar, me de barulho, que era na praia. Eu dublei uma semana antes de que ele precisava mandar para a cena, já tinha sido aprovado para a cena, não estava nem pronto. Terminado, finalizado inteiramente, você entendeu? De tanto que eles já sabem a qualidade dele, que já garante. E ele realmente é o diretor bom danado, sem desmerecer o outro. Deu para ver, né? O filme foi gravado em que ano? O filme foi gravado no ano anterior, ano passado. Ano passado? Eu posso estar errado.
Eu posso estar errado. Pergunta quanto tempo eu sou ruim disso. Eu também, porque o filme é muito grande, né? O filme é grande. Muito grande, não. Quase 3. Eu posso ter errado, pode ter sido um ano para trás disso. Essas contabilidades eu já não dou jeito. Eu não penso muito, o tempo passa e você... O tempo voa, né? Fica cada ano da tua vida que passa, o tempo vai mais rápido. Agora tá mais ainda. Durante a produção lá do Agente Secreto, tem... Cara, cinema, como você falou, as histórias são incríveis, né? Como é a personagem da Dona Sebastiana? Adorei a Dona Sebastiana. Adorei. Você teve momentos com ela lá? Eu não contraceno com ela, não contraceno com Wagner, cara. É o dó das coisas, mas convivi com ambos, pude estar lá presente. Eu vou falar primeiro do Wagner, que eu já toquei no Wagner. O Wagner é um troço do outro mundo. É uma inspiração para todos os atores, eu diria, porque não só é um dos maiores atores, eu considero ele um dos maiores atores do planeta. De fato considero. Não perde para ninguém. E ele é de uma generosidade que eu acho que todo ator tem obrigação de ter. Generosidade. Eu me considero... Igual você, né? Luto para ser dessa forma. Um grau de intelectualidade para entrevista absurdo. É uma aula, né? É uma aula. Um conhecedor profundo do cinema mundial. O Wagner é preparadíssimo para ser um dos grandes astros do planeta Terra. Pode ter certeza disso. Que deve ter estudado, estuda muito, pra caramba. É um grau de dedicação. Ele chegou 3 meses antes do filme começar e já começou. Ele ficou 100 dias de personagem. Bom, eu não acompanhei de pé, mas você já vê. Só prestando atenção do lado de fora, você já vê o grau de dedicação e a finesse que é para compor, né? Ele, nesse filme, é assim, é um festival milimétrico do que faz. Ele tem um personagem, sem dar spoiler, o personagem que ele faz no final, né? Que não é que é o filho, o tempo passa, ele faz o filho. Eu amo ele fazendo esse personagem. Amo. É de uma suavidade, de uma leveza que o outro carrega. Era carregado. Né? Apesar de ser suave, carrega, você vê que carrega por dentro um histórico de vida que não foi simples. E o outro, mesmo que não, né? Teve um pai e um avô, né? E a leveza do outro, que cria o contraste, cara limpinha. Limpinha. E aí você vê a arte milimétrica de um grandíssimo ator, né? Voltando agora, falando... Ele é coprodutor. Todo filme brasileiro agora que ele entra, ele coproduz. Pelo menos do que eu vejo. E a Tânia Maria, que é a atriz de 78 anos, que é aquelas pérolas que o garimpo puxa, né? Olha. É quando dá certo o não ator, que eu acho que eu não sei nem se ela era atriz. Mas eu chamo de... 72, mas ela é artesã. Pois é. Eu chamo de não atriz, mas eu posso estar errado, mas não tem problema não, porque isso é uma aula para não ator. Porque, às vezes, não ator não funciona em tudo. Você tem que ter ou um filme proposto a isso, que tanto faz a interpretação, que é mais a verdade, que se a pessoa for ela mesma, tudo bem, aí consegue, né? Eu assisti ontem o Agente Secreto. Não é porque você está aqui, ou porque é meu amigo, nada disso, porque eu prefiro nem falaria isso. Você tá, desculpe, foda. Obrigado. Pô, tá bom, é um ator que tá ali, que é o que você falou, não contracenou com Wagner Moura, mas você dá um banho em qualquer lugar que você chega. É você. Preenche, você dá um up. Você dá um up. A pessoa... Né? Se liga mais, né? Obrigado. E aquela coisa quase 3 horas. E quando você entra, cara, tá demais. É muito Agora eu tô entendendo por quê. Por todo o seu passado. Tá maravilhoso. Se a gente vai acumulando méritos. Tinha que ser você que para ganhar lá. Figurino bom, né? Cara, muito bom, que é militar já acabou. Né? Anos 70 tem também esse fetiche que ajuda muito no que a gente faz. Eu digo isso assim, é por comportamento meu que o personagem consegue ocupar uma coisa assim. É uma intenção minha e nem sempre dá certo. Personagem é uma coisa muito doida, porque eu com todo histórico que eu tenho, todo tempo de carreira, todo exercício que eu tenho ao longo dela, não significa que eu vou acertar tudo que eu faça até morrer.
Você entendeu? Tudo muito. É um somatório de acontecimentos do momento. Você vai preparado, às vezes você é traído por alguma coisa. Cara, ser ator não é fácil, não, né, mesmo? Traído também tem muito. Pois é, às vezes a gente, até a gente com experiência pode dar um tropeço, errar num aspecto, uma coisa assim que já não te deixa a nota 10, que você, pelo menos no que você pretendia. Mais colorido. Porque aí você brinca com isso, sabe? Olha, quando a gente está dirigindo, eu sou ator, né? Mas quando a gente está dirigindo atores, a gente sempre fala assim, ó, o teu personagem ele tem uma cor, porém dentro dessa cor tem infinitas cores, né? Tonalidades. Porque se você fica chapado, o Rony, em todos os trabalhos dele, ele traz esse colorido. Então, quando ele chega, o negócio fica ilumina. Ilumina, adorei o lance da cor. Fico feliz, porque isso é uma preocupação que eu tenho. Porque eu acho assim, o segredo do bom personagem, da boa composição, é humanizar. Quando você humaniza... Porque personagem, você vê o texto ali, você recebe o roteiro, e você vai analisando, tirando adjetivos ali, banco de adjetivos para formular o comportamento do personagem. Só que você não define um ser humano em 6 adjetivos. São centenas, milhares. Essas facetinhas de cor mais para cá, quantos brancos tem? Quantas cores brancas existem? Mais de 300 cores brancas existem. Exatamente. Olha só que exemplo bom da porra. Entendeu? Então, assim, você para humanizar, você tem que ter facetas, subfacetas, microfacetas comportamentais que ampliam e dão mais diversidade interior para o personagem. A minha intenção é essa. E isso traz o quê? Carisma para o personagem. Isso acende por dentro, deixa mais parecido com o cara que está assistindo. Você não é só mal quando você é bandido, você é um ser humano numa circunstância específica. Se você não cria vínculo com quem está assistindo, já não torcerá por você. O legal é você fazer um personagem, mesmo que não seja o protagonista da história, para alguns será. Porque se atrai, porque se acha parecido, você entendeu? E aí não que você seja o protagonista, mas você chama uma atenção especial do cara. E o que não é dito é tão bom, né, Rony? Porque às vezes tem o texto que é o dito e vem essas coisas que não é dito. O cara fala. Exatamente. É por isso, a dica que eu dou para ator que começa é exatamente isso. É muito mais difícil compor do que vocês imaginam. Não é só achar o que você tem aqui dentro e jogar. Você entendeu? Você tem que ir além, e além, e além do cansaço. Quando você acha que não aguenta mais, ainda falta muito o que estudar e o que procurar dentro do que o personagem tenha para te oferecer. Aí você dá luz, aí você cria uma luz interna, aí você dá carisma. Aí você entra, abre a porta e entra, o público olha. Ilumina o ator. Você entendeu? E assim, lógico que também você depende de toda uma engrenagem do momento lá de set que tenha. E que tudo contribuiu pra caramba. O diretorzaço, que é esse tal de Kleber Mendonça Filho, o diretorzaço, o sensibilidade, o bom líder que é, que leveza que é você estar num set de filmagem com alguém que você vê que está bem, está feliz, está desfrutando, está objetivo. O nordestino é bom. Nordestino, sem desfazer do resto, mas isso é porque eu tenho tido muita experiência nordestina, não cabe só a eles isso. Claro. Trabalham bem-humorados. É menos compromisso, tem que acabar, E que acaba certinho, na mesma hora, dá tudo certo, foi tudo, de boa, você entendeu? Agora, esse filme, O Agente Secreto, eu fiquei 2 meses e meio, ele faz com calma. É isso que eu ia te perguntar. Ele não faz com medo do dinheiro acabar. Ele não faz, tem que fazer em 1 mês, tem que fazer em 24 diárias. É filme de estúdio, e aí dá um conforto. 2 meses e meio 2 demorou meses e para menos. você... Pro filme. Pro filme. Eu queria saber, para rodar. Isso pra gente faz 2 longas ali, 2 longas e meio. Eu sei. E eu não sei, fizeram em 1 semana o meu. Não, mas digo assim, exatamente. Porque filme com um orçamento alto... Apertado. Nossa. Filmar é muito caro. É muito caro. Ainda é. Olha, eu gostei demais, amei a fotografia do filme. Eu amo. Remete exatamente aos anos 70, do jeito que era, né? A cor, tudo é assim. Tem 2 cenas que eu fiquei apaixonado. Uma muito simples, que eu falei assim, que legal isso, que foi a cena você com Gabriel Leone
no carro de marcha ré. Tu viu isso? Não, aquele foi demais. Que isso? Como é que é filmado Mérito aquilo? dele, mais que meu, aquele que dirigiu. Ah, ele que pois é. Foi lindo. E a cena, pra mim, assim, No bar? cara, de beleza, a cena do Wagner no cinema, olhando pela janela. Nela, Aquela as pessoas... vista Não, aquilo tá lindo. Toda trabalhada para anos 70. Não, de arrepiar. tá lindo aquilo. ali tá E tudo anos 70, né? Tudo. Uma paisagem ampla. Nossa, as Isso é luzes. Kleber Tudo. Mendonça. Isso é Kleber Mendonça. Essa cena da Ré, eu amo Gabriel Leone. Ficou um irmãozinho. É, tem cara de ser gente ator, boa. Né? é bom pra caramba. E gente boa. Gente Novo, boa, né? estrelismo zero. Novo. Estrelismo zero, adorei Zero. ouvir. Um gosto geração aí, né? musical. Hoje em dia, assim, ator sabe que não pode mais ser estrela, não cabe mais ator estrela, né? Não cabe mais. Lá na minha época cabia, É. hoje em dia não cabe, não. E um gosto musical maravilhoso. Maravilhoso. Eu acompanho ele no Instagram e ele posta o estilo musical que ele gosta, né? Que é um gosto musical. Ele é muito. Então, assim, é exatamente isso. É um filme todo trabalhado, cara. Artisticamente, cena a cena. Passa por vários estilos de filme. Vários. Você entendeu? Né? Tipo- Não tem uma cena que você fala, essa não precisa. E não é Passa um filme. por Tarantino, que não podemos Passa falar. não, ele não podemos gosta que fale, não. Eu acho meu personagem um tanto eu lembrei, tarantinesco e não neguei fogo para isso. Ah. Nem conversamos a respeito, na verdade. Aliás, ele não proíbe. Ele é aquele que ele vai dando luz, ele vai dando. Ele não é daqueles que falam, faça do meu jeito. Não tem nada disso. Não, ele vai né? tal. Claro, por respeito, o filme É tem dele. que ter uma unidade. Então não adianta também você sair falhando, galhofando, claro. fazendo do jeito que você quer, não. É. Ele confia nos atores. Ele confia nos atores e uma das grandes qualidades desse filme, que eu acho uma obra de arte, esse filme, O Agente Secreto, é o elenco. E o elenco, O a gente elenco comentou é um ontem. absurdo. É um absurdo. Todo Tem gente mundo é boa. bom, todo mundo 100% pode chegar. Não, por isso que nós também, o diretor, né, ele fala, né, pô, eu Tô tranquilo. cheio de talento, e saber liderar é um talento também, né? Claro que sim. Como é que é o nome da menina que eu adoro? A principal, a do cabelo. Alice Carvalho. Espetáculo. Espetacular. O olhar dela já é uma coisa. Ela é outra também. Vai ouvir uma entrevista para ver o grau de a capacidade Também, dela. de cultural. Intelectualidade, a cultura que tem. É muita coisa, esse povo é muito bom. Duas cenas eu achei muito interessante. A do restaurante, com a mulher dele. É. Sim, que cena boa. É maravilhosa pra mim ali. É um emblemático, espetáculo. Tipo assim, de aplaudir em todos os sentidos, né? E uma cena que eu gostei porque eu ri dessa cena, que foi a negociação Com o empresário. A segunda negociação com Que imita a primeira. primeiro, tipo assim, Vocês estão dando spoiler demais. Na hora que eu contrato o matador, eu vou com os mesmos argumentos. Adorei. E o legal é isso também, né? Tipo assim, ele não suja as mãos. Ele vai também. O cara Ele já pensa que ele que vai matar, mas ele chega Isso é que é legal. O legal dos personagens são bem apresentados. Qualquer participação é bem apresentada. Meu personagem do Leone são muito bem apresentados. Depois ele dá pra lava ver o quem- sangue, eu saio de casa, me pega andando. É. Então, assim, isso é muito bom. Isso ele faz, o Kleber faz bem. Porque se você apresenta bem, você fica mais interessado em assistir, a quem você é bem claro. apresentado. É. Outra coisa que eu acho muito legal do Kleber também é que não é um filme didático da trama. Aí tá nos refugiados lá, perdão do spoiler, caso esteja dando, Não é. que eles conversam coisas da vida deles. E, eventualmente, puxa um assunto que diz respeito ao entendimento do filme. Exatamente. Por isso, às vezes, eu tenho a sensação de que o Agente Secreto é quem assiste, sabe? Às vezes me dá essa sensação. Eu não acho que tenha nada indicando diretamente, eu nunca perguntei pro Kleber. Não. Ah, tá. Porque a gente. Agente Secreto é o Wagner Moura? Não acho que seja. Não, mas eu vi a hora. É o momentinho. Aquela não vai falar, mas é aquela Eu não hora. diz nada, isso não é spoiler, mas que tem ali uma coisa do Tem Agente uma Secreto. coisinha do Agente Secreto. É. Mas antes eu tô achando que é antes de ver o filme, tô achando que é. Que A gente seria já o Wagner falando Moura. Mas não muito. é nada disso é spoiler. Mas eu acho que pode ser vai o ser ano que espectador, vem, por causa disso.
De vez em quando entra uma frase que é importante você captar. Exato. Não é tudo destinado ao entendimento da trama, você entendeu? O lado humano dos personagens são conversar, são postos à mesa. Por isso que ganha um carisma também, você entendeu? E de vez em quando vem uma informação que fala, opa, rapaz, aí tu se sente o agente secreto, pesquisando as coisas. Essa foi boa, eu gostei dessa. É uma leitura, né? É uma leitura boa. E falando de leitura, Paty, uma coisa que não quer calar aqui. Você foi pra fora com o filme, não foi, Rony? Fui pra fora. Eu fui pra Cannes. Porque eu já nem falo Cannes, eu falo Cane. Muito bem. Que é a forma, mas é assim que é falar. É a pronúncia Cane. Foi uma experiência de ator hollywoodiano, né, filho? Que eu nunca havia tido até então. E tava bonito lá de smoke. Aluguei um smoke. Aluguei aqui. Tava chique, cara demais. De ator. Eu tenho tanto que tem um momento meu que eu postei, que é a única parte minha que eu tenho lá, que eu achei na mídia, né, que chegou a mim. As pessoas acham que eu ganhei prêmio de melhor ator. Eu até repostei. Porque eu faço assim, eu só faço... Que a câmera fica na minha cara quando o filme termina. Eu falo, vou contracenar com ela no palco, né? Mas foi vida de rei, assim. Foi bonito. Mas, assim, a gente no hotel, saindo do hotel bonitão de smoke. Nossa. E a gente vai num percurso a pé, porque é muito próximo. Não, a gente foi carro tomando, depois foi percurso a pé. Aí fomos frevando, porque tinha uma banda de frevo. Isso brasileiro foi sem faz querer? muito bem. Não, mas nada, o Kleber Mendonça levou todo mundo para ter frevo. Já... Fomos frevando até mas eu entrar. achei que vocês começaram a frevar. Achei que seria só a banda. Não, mas brasileiro não aguenta, né? Mas era a banda, eu não lembro. Era para isso, mas tinha uns, quiçá uns 12 a 15 ali. Instrumentistas. Ficou lindo aquilo. É lindo, lindo, lindo. Aquilo mudo. Brasileiro tem bom disso, que quebra essa coisa dura de gala que as pessoas inventam. Tapete vermelho. Agora é um filme que eu, assistindo, né, no início ali, tem várias coproduções internacionais. Tem. Filme, né? É um filme. Holanda, tem. Alemanha, Holanda, França, se não me engano. É um filme, chegou nesse patamar, né, filho? Mérito dele. É um filme bem mais caro do que um filme brasileiro hoje consegue chegar, porque ainda nos faltam anos-luz, diria eu, para cinema. O cinema merece muito mais respeito do que ainda damos para ele. Coisas feias ainda acontecem com o cinema. Né? As pessoas não entendem a necessidade. A arte, você não pode tolir a arte, cara. Você não pode transformar cinema numa coisa inútil. Não. A arte de interpretar numa coisa inútil, isso conta a história de um país. Cinema conta a história de um país. Claro. Entendeu? Você vai entender o Brasil daqui a 100 anos vendo um filme brasileiro que será, enfim, mostrado lá. Ô, Rony, que filme? Qual o nome do filme que você fez? Agora, que você é protagonista e ganha prêmio? A Morte Habita a Noite. Aline Fernandes, que não perde tempo, olha aqui, Paty. Olha o lugar que está o teu filme. Pode pegar, por favor. O lugar? Tá na Prime Video. Tá na Prime Video. Prime Video. Tá na Prime Video. Eu tava aguardando para dizer só agora. A cara dele. Que luxo. Tá na Praia que o Morotão deve ter falado e eu que me esqueci. A Karine, deixa eu ver se daqui pega. Maravilha. Super Karine. Mas eu ia te perguntar exatamente isso. Você estava começando a entrar nesse assunto. Como é que você está vendo... Você está vendo, no caso, o cinema brasileiro hoje em dia? Você já falou várias coisas que antigamente... Eu acho assim, falta muito ainda. Mas eu digo assim, em termos de qualidade cinematográfica, a gente está num momento ímpar. Ímpar, que talvez... Não gosto de dizer o mais, o que mais, porque eu não sou culto para isso tudo. Mas, assim, de reconhecimento internacional, então a gente está num momento ímpar. Você entendeu? Muito grandioso. E isso potencializa muita coisa. Era a hora agora da gente investir com mais gosto, investir com mais força, parar com esse fricote de que está tirando dinheiro da saúde para botar em cinema, que o mundo não se resume a isso. Claro. Isso é uma estupidez atroz quando as pessoas falam que... Entendeu? A gente tem que se alimentar pelos olhos e pelos ouvidos também. Até para ficar bem de saúde. Até para ficar bem de saúde, até para precisar gastar menos com saúde, claro. Entendeu? Eu acho assim, de reconhecimento,
externo, a gente está num momento ímpar. Ímpar. E muito por causa do Nordeste e muito também por causa do Brasil inteiro, que a gente faz filme bom no Brasil inteiro, incluindo o Sul. O Rony, a gente não pode esquecer também, né, do Ainda Estou Aqui, que é do Sudeste, né? Ainda estou aqui. A gente sabe que o Nordeste, né, tem uma cultura sim. Bem brasileira, mas Ainda Estou Aqui, né, do Valdir. Chegou lá, né? Mas chegou e foi, nossa senhora, outro filme que é de uma grandeza incontestável, em todos os sentidos. Filmaço. Eu acho que isso equivale um pouco até ao Agente Secreto. Acho que são mesma grandeza, assim. Mesma grandeza. Não sei dizer qual que é o melhor. Nem me interessa dizer qual que é o melhor. Também não interessa. São filmes que estilos. E filmes, cara, que parecem, Rafa vai fazer filme para concorrer a Oscar. Não é filme para concorrer a Oscar. Concorreu por acaso. Mas fazer filmes que interessem à Europa, que interessem aos Estados Unidos, que interessem crescer aqui. Ao mundo externo. Que se vira para cá depois. Que se vira para cá, exato, que reverbera, exatamente. A gente tem que alcançar o mundo todo. Os Estados Unidos é o primeiro país do planeta, já nem é tanto, mas por causa de Hollywood, cara, que está há décadas e décadas e décadas e décadas. Você entendeu? Vendendo a cultura dele para o planeta inteiro. Eles sabem vender. No Brasil, a gente não tem espaço em cinema para filme brasileiro, para filme hollywoodiano. Agora? Pra caramba, bota o Homem-Aranha para entrar em cartaz, que filme nenhum brasileiro entra em cartaz. Exatamente. Entendeu? O meu pai dizia sempre, lá nos anos 80, início dos anos 80, ele falava assim, Estados Unidos é o que é graças a Hollywood. Graças a Hollywood. Exportou o cigarro, exportou o jeans, a Coca-Cola. Exportou a Coca-Cola. Abriu o mercado para o mundo inteiro através dos cinemas. O cinema, que naquela época não era fácil. Exatamente. Vender para fora. Vender para fora. Exatamente. Muito bem nos Estados Unidos. Porque o cinema é o que fazia você existir fora do país. Os nossos heróis de criança. Na América. Você entendeu? Tudo. E exatamente. Da adaptação que vocês fizeram, como é difícil as pessoas olharem para os nossos personagens brasileiros. Exatamente. Sempre é o Capitão América, né? O Homem-Aranha. E a gente é educado nesse... Tudo bem, isso não dá nem mais para evitar, porque já aconteceu. Mas a gente pode produzir também nossos heróis. Essa é uma coisa que eu fico nervoso. Não que não aconteça, que acontece, mas muito pouco. Os Estados Unidos não tem um herói que ele possa ressuscitar, ou um herói vivo que ele possa aclamar. O último foi o Obama, que já teve o filme Obama. Não tem mais nenhum herói para apresentar, porque todos eles já fez filme de todos. A gente não apresenta nossos heróis. Por isso que eu gosto do Nise, O Coração da Loucura, porque Nise foi uma médica, uma heroína brasileira que mudou o tratamento psicológico, o tratamento mental, mudou, revolucionou. Tirou o tratamento de choque, aquela lobotomia, tirou essas paradas todas, revolucionou o tratamento psiquiátrico no Brasil. Heróis que a gente tem que mostrar para os outros, porque o herói tem história, não tem qual herói, se não tiver história não é herói. E a gente tem que contar mais, na verdade, a gente tem que ter condições de produzir mais e melhores filmes, que ainda dá. O cinema brasileiro ainda falta nesse aspecto, de estruturar para nós. Mas precisa mais dinheiro. Precisa de mais dinheiro. Precisa de mais dinheiro, basicamente. Para as pessoas poderem... Cinema é uma coisa, difícil demais, porque cinema é caro. Pois é. Então não dá para você falar também, você não pode botar 5 milhões na mão de quem nunca produziu. Exato. Porque corre o risco do filme não ficar pronto e os 5 milhões escorrerem pelo ralo. Exatamente. Mas você tem que formar cineastas, você tem que abranger mais filmes. Eu acho que essa proposta de pontuação da Ancine, eu acho que é injusta em algum aspecto. Você dá 3 filmes para superprodutora que faz tudo todos os anos, e você tira a possibilidade de alguma outra crescer. Eu estou falando uma coisa, mas também não sei dar a fórmula perfeita. Quer dizer, eu até tenho, mas é demorado calcular. Eu não acho que é má vontade, eu não acho que o governo agora é mais disposto à cultura do que o anterior. Descentralizar um pouco, né? Descentralizar é o que falta, dar mais acesso. Independente do partido que esteja à frente, é virar um projeto de Estado, né? Virar projeto de Estado, como nos Estados Unidos. Isso seria lindo. Muita gente se alimenta com essa possibilidade, cara, porque isso seria uma coisa muito boa. Muito boa. E você distribui de forma mais justa, né?
as coisas para acontecerem. Mas e tem muitas coisas que essa lei de direitos autorais, de streaming, de grana que volta para a Condecine, esse congresso que não ajuda nada a gente, o congresso atual, muito pelo contrário, aterroriza a artista, que eu não gosto de gente, eu não gosto de gente que não gosta de artista. Não me apresente ninguém que não goste, ou que não entenda, você entendeu? A utilidade, a função que tem a cultura. Claro. Eu não aguento dessa. O que mais fiquei nervoso nesse tempo, não quero falar de política, mas claro que... você Caetano Veloso chegou a virar chacota dos outros. Chico Buarque, fala mal de Chico Buarque, é cuspir no prato que comeu, meu irmão. Pra dizer que tu nunca namorou ouvindo Chico Buarque. Não tem ser humano nesse país que não tenha namorado ouvindo Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan. E ainda joga bem bola. Ainda joga bem bola. Você falou uma coisa aqui que me lembrou, Pedro Vasconcelos, né, o diretor. Eu assisti um podcast dele que ele disse o seguinte, que ele começou a achar estranho dentro da Globo, né, quando mudaram algumas peças lá dentro, na diretoria, e que ele citou assim, é como se o advogado fosse trabalhar no lugar do médico, o médico no lugar do advogado. O que ele quis dizer com isso? Que entraram pessoas dentro da Globo que não eram do ramo, do audiovisual, não eram pessoas nascidas dentro da TV, que tinha toda a expertise. Isso tudo deu uma caída na emissora muito grande, porque não havia o entendimento do business, né? Do negócio da televisão. E ele falou que a partir que ele sentiu isso, ele começou a se esquivar, né, da TV. Tem um monte de razão no meio disso tudo aí. Eu concordo também, porque assim, você botar o cara... É que nem os ministros que andaram entrando ali para a saúde, você botar um militar que não sabe nada de medicina, o cara... mas o cara sabe organizar, mas é pouco. Para liderar a organização, você tem que saber do assunto, entendeu? E é uma mexida que chacoalha e você meio que descentraliza e aí não funciona bem em alguns aspectos. Eu acho que, falando da Globo, uma coisa que eu percebi, esse lado negativo, ele rolou seguramente. E agora, o lado positivo começou a se cobrar respeito com mais força, o bom trato para um figurante, um bom trato para um funcionário mais servil, e tudo isso também é o lado positivo, que aí também juntou para... O respeito hoje em dia na Globo, o respeito é uma coisa... a Globo não abre mão disso, isso eu acho bonito. Não tem mais diretor que grite com ator, ou com figurante. Não tem, minha geração... Era normal, Figurante não almoçava. Era sanduichinho. Aí tu almoçava aqui, tu olhava assim, o cara tá comendo sanduíche em pé ali. Aí a gente fala, então ninguém come, era assim. Aí o figurante começou a ganhar alimentação, porque ator se mexeu para isso acontecer também. Então, ator tem que estar junto para conseguir fazer evoluir até uma Rede Globo, porque a gente é a ponta, né? Ator é a ponta das coisas, do produto, é a ponta. A ponta. Você vai fazer um filme, você tem... O cara vai... Primeiro, a ideia nasce do zero, né? Que são dois caras pensadores, de dramaturgos. A ideia vem do zero, cara. É uma faísca que faz aqui, uma ideiazinha que vira uma frase, uma storyline, até virar um produto fechado, uma série, um filme, entendeu? Um produto qualquer. E quando aí você faz tudo, equipe técnica, como é que vai ser? E o ator é o finalzinho da história, que é o personagem que já vai chegar lá para fazer no dia. Eu acho isso muito bacana. Agora, a gente sofre muito consequências disso, mas faz parte também e não tem como mudar. Agora, assim, se você quiser falar mais alguma coisa, eu acho ótimo. Você vai induzindo aí. Mas eu vou falar enquanto eu como bombom, que eu sou ator. Come bombom, maravilhoso. Não, eu quero saber o seguinte, porque eu acho legal isso de você. Você estudou, trabalhou, é o maior ator com filmes, né? Maravilhoso. E no Festival Cine Pedra Azul, o que eu adorei, foi o ponto alto, fora as premiações, né? Foi o workshop que você deu, que eu participei. Eu achei tão lindo você querer passar isso até para criança. Passar
o seu workshop deu ali uma encenação, que até eu fiquei nervosa para saber se eu ia conseguir. Aí eu aprendi que não é só você decorar, né? Decorar, não é só decoreba, que não é decoreba, é o que você falou, tem que sair da alma. Mas eu não sabia disso, claro, eu sou artista plástico, não tem nada a ver com atuação. Mas achei lindo você ter que prestar atenção mais no que, por exemplo, eu estou contracenando com você, no que você está me falando. Saber ouvir. Respondo, saber ouvir. Poxa, saber tão ouvir lindo. é uma arte do ator. É uma arte. E conta como é que você foi querendo passar isso, né, para alunos, para os atores, as atrizes. Como é que você eu me considero muito bom professor. Eu dei aula. Eu parei porque por trabalhar muito acaba comprometendo algum curso que é regular, tá, sai, viaja, você não pode estar. Eu dou aula com a minha esposa. Que é maravilhosa, Vanessa. Porque ela já trabalha comigo há décadas e décadas, tem a manha do que é quando eu saio um mês, ela vai lá e... aluno nem sente falta. Aluno nem sente falta. Agora, assim, eu angariei conhecimento para ser professor, primeiro como ator, né? Claro, já é. Eu comecei a dar aula por necessidade financeira. A minha geração foi uma geração sofrida dos anos 80, porque não tinha papel para jovem. Não tinha papel. A Globo, os galãs tinham 35, 40. Francisco Oco, Tarcísio Meira, Cláudio Marzo, esse povo todo. Todos os galãs eram 35, 40. Então você podia ser um filho, mas não tinha trama. Era que as coisinhas. Sai todo mundo, volta todo mundo. Sai garota. Não tinha trama. Raros eram os atores, Cadu Moliterno, eu nem sei dizer direito, mas eram pouquinhos. André de Biasi. André de Biasi, já não. André de Biasi. Que é amigo meu. Mas não tinha muitos filmes para. Não. Começaram alguns até por causa do Calmon. Calmon que fez esses dois aí, filmes para jovens. Que Capitães da Areia tinham atores ali, a Bianca Baito é a Garota Dourada. E a Branquinha, por exemplo. E ela era uma excelente atriz. Fez. O Batalhin fez um outro filme, tal. O que você perguntou? Eu já esqueci, eu estava respondendo. Eu perguntei como é que você começou a dar aula. Você falou que também precisava ganhar dinheiro, que naquela época era... E eu pesquisava também metodologias por conta de ser ator e tudo mais. Exatamente. Né? Aí uma hora eu descobri que a coisa mais importante para um aluno não é seguir uma metodologia rígida e tal. É a intuição, é você alimentar sua intuição. Porque eu acho que a coisa mais importante para um ator, além, claro, que você tem que desenvolver todas as suas... Esse teu baú é uma máquina que te transforma em comportamento, que te transforma em emoções, porque você está fazendo na hora. Quanto mais você desfrutou da vida, mais você guardou lembranças do que você fez. E isso é o que o ator usa, é o abstrato que mora dentro de você. É o que o ator usa para compor personagem e desfrutar dos momentos cênicos ali. Você entendeu? E isso tudo. E a intuição é o que te faz levar o que você está pensando para um lado teu pessoal. A coisa mais legal do ator, que pode ter, primeiro, é acender por dentro, que eu acho que eu chamo de carisma, né? Que eu falo carisma, mas não sei nem se o nome certo é esse. É uma luz que você acende por dentro, de uma força que você ganha por dentro, que a aula que eu dou é para te dar essa força interior. A minha intenção, o primeiro trabalho que você faz num ser humano, uma pessoa viva, para ser ator, tirar todas as interferências, tudo que possa te atrapalhar. A timidez é uma coisa que atrapalha. Total, né? Porque você deforma o que você quer fazer. Um ator que tem timidez, não é que você cure timidez, você administra bem, você bota ela ali. Você, no dia a dia você não deixa de ser tímido. Mas na hora de estar trabalhando, você consegue afastar a timidez para ser empecilho. Você nunca foi tímido? Eu nunca fui também abusadinho, eu não sou aquele que chega na festa gritando, não. Não! Eu chego tranquilinho, mas eu já fui mais tímido. O garoto era mais tímido. Mas com o teatro me abriu. Te tirou, te abriu. Me abriu, me fortaleceu por dentro. A primeira coisa é te fortalecer por dentro, é tirar qualquer empecilho que possa te atrapalhar. Na hora de se expor, que você não dá para ser ator sem se expor. Claro, você entendeu? Pois é. E a segunda coisa é você ser você, aquela coisa que só você são suas particularidades, que aí é sua, meu irmão. Você entendeu? Muito não é ser melhor, pior, você aquela particularidade te tendencia para um lado que o outro não vai chegar. Entendeu? Tem coisa, o Celton Mello é muito melhor que eu,
Mas tem lá minhas coisinhas que eu sou melhor que ele. Claro. Pelas particularidades que eu tenho. Isso. Eu falo, eu amo Selton Mello. Não, entendemos. Falo como, mais para o entendimento. E essas são as grandes... Eu quero ser bom que nem o Selton Mello. Que nem o Selton Mello você jamais será, meu irmão. Seja o seu melhor. Seja o seu melhor, que ele jamais será também. Isso que eu quis dizer. Não, entendi. Porque às vezes a gente fala, está preparando alguém, né? Tem uma cena, por exemplo, eu até passei por isso, mas não vou falar de mim, que o protagonista, você tem um cargo superior ao protagonista da série. E aí na cena o ator fica intimidado porque está lidando com o protagonista. Mas na história você é superior ao protagonista. Então com o entendimento de cena você tem que falar assim, bicho, ali você não é menor que ele, você é o superior. Ah, mas eu só tenho 3 falas. Dane-se, mas nessa cena você tem que dar um esporrão no protagonista, você tem que crescer. Exato, um chefe. Senão fica caído, né? Até prejudica o protagonista. O cara é o superintendente da Polícia Federal, o outro é o delegado, mas o delegado é o protagonista. Pô, vou fazer uma cena com o protagonista. Aí eu fico tímido na cena. Não pode. Na cena não pode. Já fraquejou. Se não tiver isso, né? Não faça a cena. Não tem porquê esse personagem existir. Exato, não tem porquê esse personagem existir. E eu acho também, a parte disso, que o astro nunca pode ajudar o garoto tímido. Porque ele pode falar, não, tu tá bem, faça com vontade. Isso. Uma frasezinha do grande que astro faz. pode alimentar e dar força pro cara mudar o jogo. E que é o que eu vi você no workshop fazendo, com todo mundo. Não, cara, faz assim. Não ficava assim, tá errado. Não, ele... eu fiquei impressionada. Não tem errado. A primeira coisa que eu ensino para aluno, isso é o mais legal que eu usei lá, é perder o medo de errar. A primeira coisa que você tem que fazer é perder o medo de errar. Joga, meu irmão, joga. Não tenha medo do feio, não tenha medo do ridículo. Se joga. Se você se joga, aí que eu vou ter leitura do teu comportamento para começar a te trabalhar. Senão você só está me iludindo. É isso. Querendo mostrar uma pessoa que você queria ser, mas não é. Infelizmente não é. Muito lindo isso. Você entendeu? Então, a primeira coisa que um professor tem que ter de um aluno é real entendimento de como ele faz as coisas. Que aí você sabe o botão certinho para apertar ali. Você entendeu? O que você tem que fazer. E vários exercícios ali você inventou. Ou você aprendeu. Eu invento porque um monte. São tão espontâneos. Porque vão vindo na cabeça uma nota. Eu já perdi um monte, porque eu já não tenho mais as coisas. Eu dei muita aula, cara, muita aula. Bom. E eu era muito fanático por dar aula. Então eu também me alimentei culturalmente muito de metodologias e fórmulas de atingir uma pessoa. Eu fiquei tão impressionada que eu quero ter aula de teatro com ele. Mais. Eu já dei workshop para advogado. Já dei para profissionais de todas as áreas. Até para ser ator um pouquinho. Ser ator um pouquinho é importante para a pessoa. Claro. Ser ator é você saber lidar com multidões, você saber quando você vai bater um papo com 100 pessoas que vão ficar olhando para você. Isso não é para não é para qualquer olhar para 100 pessoas, isso pode te estimular, ao invés de te deixar perdidinho, comidinho. Você entendeu? Muito bom. E a vergonha, ela não deixa você render 100%. Vira um empecilho a resolver. Você tem que estar à vontade ali. Bom, eu que não sou tímida, nunca fui. Se eu fosse atriz, iam ter que me acalmar. O Rony menos. Você não sabe o que é fazer um teste para a Globo ou para um filme que seja, uma câmera falar, vamos lá, teste, essa luzinha lá da câmera acende. É um baque. É um baque, um baque. Se você não tiver o preparo, você não sai até. Nem nada. Eles ali só assim, ó. Exatamente. E lá é a frieza. Afe Maria. Muito obrigado, Rony. Vamos, vai. Próximo. Afe Maria. Calcula. A gente já acha que não passou, né? E podemos falar dos seus projetos futuros, assim? Olha, Fia, projetos futuros, eu não sei quão futuros serão, né? Porque depende de produzir, porque as coisas não são fáceis nesse país. São difíceis. Para teatro também é muito difícil. Muito difícil. Deus que me perdoe. Eu acho que a gente vai chegar num momento aqui, no Brasil, que eu sei que muitas injustiças aconteceram ao longo da história desse paísinho. Né? Que esse país foi muito ruim em alguns aspectos. Então, só que eu acho que daqui a pouco a gente vai normalizar um pouco, preconceitos vão se normar, acabar, não acho que acabe, mas normalizarão.
E a gente volta a dar mais importância ao projeto cultural do que o que cerca esse projeto. Um dia chegaremos lá. O que vai passar será o bom roteiro, vai virar filme. O resto será secundário. Não é assim. Eu entendo o processo por causa de uma demanda errada que se fez ao longo dos tempos e tudo mais. Não entra nesse mérito. Mas está indo. Mas, enfim, projetos futuros, eu tenho... Primeiro, eu tenho 4 filhos. E isso me pediu de fazer teatro, porque teatro não dá dinheiro, a princípio, né? Claro. Até dá, mas não é o normal. E eu parei muito, e o cinema me abraçou de tal forma que não me deixou mais fazer teatro. Você calcula uma coisa, assim, ator tem esse inconveniente que é o seguinte, você topa fazer uma peça, que te chamam, vamos supor, papel bom pra caramba. Aí você, aí na hora que você ensaia, tá, e falta, sei lá, um mês pra estreia, aí te chamam para fazer protagonista de um filme. Aí tu tem que escolher um ou outro. Ai, meu Deus. Calcula essa... Pode falar palavrão? Pode. Essa coisinha. Claro coisinha pode, eu falei. Calcula essa merda, velho. Você entendeu? Tu vai falar, eu vou sacanear o teatro. Mas... Ou novela das 9, 10 meses de contrato ganhando bem. Ou isso ou a peça que já ia estrear. Cara, como é que você vai falar não, pô? Calcule isso, velho. É difícil. Difícil que dói. Aí eu falei, não vou nem começar a ensaiar para não trair. Porque o teatro é o mais sacaneado por causa disso. Claro. Mas aí, e não assinou o contrato, você entendeu? Você fica doido. Mas então eu falo, planejo fazer 3 peças ano que vem. Não significa que eu vá fazer. Atuar. Atuar. Duas são textos meus, então 2 eu produzo. E uma não. A que está na frente é que eu não produzo. A que está mais adiantada. Porque eu estou nessa coisa de botar em editais, daí na falta. Aí são causas que eu não tenho. A ficha técnica, você tem que botar entre parênteses. Se a pessoa enfim. Eu não gosto, eu entendo a necessidade disso, mas é demais a eu burocracia. me sinto um velho fazendo as coisas assim. Aí eu boto assim, Rony Vilela, hétero, branco, cis, fulano de tal, preto, não. Você vê dessas... Entendo a intenção disso. Eu espero que daqui a pouco não precisemos mais disso. É o que eu acho, que aí o mérito fica no produto cultural que você tem, o principal mérito vira isso. Entendeu? Mas tem uma peça que eu amo de paixão, o meu personagem é bom pra caramba, com a eu esqueci o nome da Larissa Maciel, que é uma atriz espetacular, e um amigo nosso que se chama Michel, alguma coisa, que ele muda o nome dele, eu já não lembro mais. Eu não lembro mais. E o Cello, que também não lembro. Eu sei o nome de ninguém, vocês me perdoem. E que vai por texto e direção do Cello. Um dia eu lembro e falo. Ele não vai se importar, não, porque sabe que eu tenho esses defeitinhos. Nome é uma coisa que eu já era ruim, aí veio a pandemia acabou com o pouco que eu tinha. O conteúdo que interessa. Eu chamo até hoje de Joãozinho. Ele? Chama ele de Creuza. Mentira. Ô, seu menino. Ô, seu menino. Esse é um defeito meu, eu espero que as pessoas entendam isso. É uma peça linda. E tem 2 peças uma peça que eu escrevi junto com uma aluna minha, ex-aluna, né? Que é uma relação de pai com filho. Ficou bonito o texto, ficou bem bonito. Que a gente está levantando já grana para fazer. E tem aqui o meu projeto preferido. Eu estou sozinho nele e não consegui levantar grana, que é um que eu já conversei com você, que se chama Solidão à Capela, que é um texto que fala de solidão, mas de uma solidão ímpar, de um cara que aos 30 e poucos ganha um percentualzinho de esquizofrenia, e era um cara que era diretor de companhia de teatro infantil, aposentado pelo Banco do Brasil, e ele perde o carisma, perde o brilho, porque a boba, aí a mulher larga, a filha vai embora, e ele vive uma solidão, acompanhado de um microesquizofrenia, e passa do ponto, e ele começa a conversar com as coisas um pouquinho, sabe? É muito bom esse... Que nem eu falando pra lente aqui, pois é, cara, a vida da gente é feia. Muito bom, adorei. Minha última fala, tá? Vocês falando agora isso daí, sabe o que me veio em mente? Fellini 8,5.
Porque tem um momento que o diretor tá lá, né? Não consegue criar, não consegue construir. Aí eu imaginei brincando, Paty, fazer uma associação da sua exposição, o Rony ser um grande artista que não consegue criar nada e de repente vai surgindo uma criação sua, com a sua arte, com uma exposição. Isso é muito bom. Fazer uma peça com exposição assim, ó, pegar um edital. Ou um filme. Isso é muito bom. Eu faria uma performancezinha de brincar com as coisas, conversar com o teu negócio. Como filme com a minha arte. Acabou de sair. E aí tem, aí eu escrevi primeiro... Ele é ator das minhas artes? Vou amar. A gente bola isso um dia, que eu gostaria. Vamos embora. Eu não só tô performático, não, mas eu compraria essa briga de fazer isso. Você é tudo. Eu digo assim, sabe você esse cara que tira a roupa e fica... Não. Eu não tiro a roupa. Tá bom, uma cueca, tô brincando. Não faço nada. Não, tem tanta... Não. Eu tenho tanta instalação de coisas que você pode atuar. Eu não, adorei essa ideia aqui dele. Eu conversando com a luz assim. As pessoas não entendem a gente. Não, conversando com a minha pipa, da por mesma exemplo. forma que você está me olhando pipa. aqui, eu estou olhando para você. Olha só o desafio, Rony. Uma breve adaptação de Feliz Noite e Meia. Uma breve... Isso é boa ideia. Boa ideia. Essa história, Solidão, a Capela, o que é a Capela? A Capela é aquela música sem instrumentação, que é uma espécie de solidão, né? E a minha intenção era primeiro um curta. Era bonito a beça, porque ele cantarola muito ao longo do filme, sabe? Ele vai daqui para sentar ali, ele cantarola uma musiquinha. Não. Aí, na pandemia, virou peça, que eu achei boa ideia de ter uma peça, que eu queria que fosse um monólogo. Não porque é ele com uma bonequinha inflável, que é a mulher dele, a namoradinha dele, que mora com demais, ele. Adorei. Só que para a peça eu senti falta. Eu não queria uma peça que rompesse a quarta parede, que por ser monólogo eu ficasse conversando com a plateia. Eu queria que fosse uma história fechada no palco. E aí eu botei minha ex-mulher indo lá pegando pensão e eu um amor que não consegui terminar. E pelo desprezo dela também, ela não vai e volta, né, como deveria ser. Eu fico meio que aficionado demais dela, eu nunca deixo ela embora quando ela vai lá. Ela vai pegar uma vez por mês a pensão. É bonita demais a peça. E ele cantarola, ele conversa com os bichinhos que de noite ganham, bichinho de pelúcia, coisas que não existem, coisas inanimadas, coisas que nem existem, e ele conversa, que de noite ganham alguma vida ali, algum aspecto que alguma vida mesmo que ganha, né? Porque a intenção é que o público assista a peça ou veja o filme, que depois eu transformei em filme, sob o olhar dele, do esquizofrênico. Muito lindo. É lindo, eu queria que vocês lessem. Eu tenho um roteiro prontinho que eu tenho. E aí eu esquematizei isso, depois me veio na cabeça. Por isso que na tentativa de justificar ser filme, para não parecer um texto de teatro mal adaptado para cinema, eu não quis que fosse isso, entendeu? Tentei eliminar isso no que pude. E aí eu pensei, no apartamento dele, meio que se equivale a uma cabeça, sabe assim? Tanto que eu pensei de botar até um cérebrinho, o cérebro penduradinho assim, só para dar a ideia de que a cabeça e o cérebro é menor que a cabeça, sabe? Mas como se for... E é bonito que eu faço uma simbologia que tudo é sob o comando dele. Conta isso que eu gosto muito disso. A porta não é abre a maçaneta e depois ele fala abre. E a porta abre. Aí entra a mulher dele, você entendeu? Ele fala fecha. A porta fecha. Sabe assim, tudo atende a ele, é mágico, é um mundo que é o subconsciente dele, como se o apartamento fosse a cabeça dele, a máquina pensante que ele tem. E é isso que eu acho bonito, sabe? No filme, na história como um todo. E ele mata pessoas, ele mata, mas não mata, né? Mata na cabeça dele. E tudo é um jogo que no final é revelado ao público. O que de fato, na vida real, o que acontece muito legal. Nesse universinho dele. É muito bacana. E eu acho que vale ser filme, vale muito ser filme, mesmo sendo num cômodo só. Não é 100% num cômodo só, mas eu botei a cena da praça, Tem uma cena da praça, por exemplo, que o curta tem, eu tirei para a peça, porque não cabe botar uma praça pública ali, porque tudo dentro do apartamento, eu vou desmontar tudo para virar praça pública, ou fechar num pino já não é praça pública. Entendeu? Você botar num pino para não mostrar o resto, não é. Então eu eliminei, achei mais legal eliminar a praça pública.
Mas no longa tem. Eu boto de bônus, durante os créditos, uma cena pertinente. Mas sim, que se você tira também não sente a falta dela. E são esses os meus projetos. Eu tô sondado para alguns filmes, não tem nada assinado. Absolutamente só sondado. nada. Só sondado. Esse ano foi um ano muito fraco, eu achei, para cinema, para audiovisual de forma geral. Não sei porquê. Não sou só eu que senti isso, não. Muita gente achou fraco. E eu estou com uma grande expectativa para o ano que vem, por conta muito dos filmes que eu fiz. Eu, na Mostra de São Paulo, eu estava com 3 filmes, cara. Eu achei isso muito legal. Ninguém viu, ninguém reparou. Mas eu vi e reparei. Eu estava com 3, o Agente Secreto. O Agente Secreto? Eu vi, reparei. Ninguém viu e reparou. Mas eu Vi e reparei. Não, que era o Agente Secreto, que só não compete, né? O Papagaios, que é um filme que eu amo, que eu fiz. E Dolores, que é um filme paulista, com o Marcelo Gomes e Maria Clara Escobar. Filme paulista. Olha. Uma grande atriz, Carla Ribas. Ah, Carla, minha amiga. Uma amiga, a grande. Adoro. Ela é, né? Minha. Como eu amo essa mulher. Ela é uma grandíssima atriz, cara. Virou atriz depois já com idade, essas coisas assim. E tá no do Valtinho, né? Tá no Ainda Estou Aqui. Assim como, acho que é empregada. Ela fez o Marcelo Gomes também, ela fez fez com outro autor, que é parceiro do Marcelo Gomes, desse filme. Já tem um currículo bonito, aberto, grandíssima atriz. Mais velha, porque antes ela não era, não. Ela é uma grande atriz. E que pessoa. Um amor. Espetacular. Adoro, espetacular. E é isso. E alguns filmes que eu não sei nem dizer a respeito do que... Eu faço muito filme porque eu dou sorte de grandes produções me chamarem, ou mesmo abrirem teste. Eu diria que quase tudo que eu faço teste. Eu, do Kleber Mendonça, eu fiz teste. E foi muito lindo que eu fiz. Caralho, Kleber Mendonça! E já fica assim. Então, peraí, para quem não entende, fazer teste não é que você foi chamado, não. Não, eu fui chamado para fazer o teste. Foi chamado. Se eu passar no teste, aí eu faço o filme. Entendi. Mas foi muito rápido, porque eu entreguei self-tape, né? Eu entreguei 5 da tarde, às 8 da manhã do dia seguinte eu estava aprovado, velho. E já tinha o personagem, não? Você inventa um? Não, para tal personagem. Para tal personagem. Para tal personagem, que é o que eu faço. Tinha que ganhar, não era o melhor? Mas sou eu, um monte de gente boa, né, filha? Não sou só eu. Mas é só eu, mas é um só eu assim, só para entender. Os caras chamam 1000 atores. Um daqueles 1000, eles falam, esses 20 aqui, ó, é onde o Rony tá. Esses 20 aqui, vamos só fazer um testezinho para ver se... só com esses 20? Velho, né? 900 estão lá 3 meses esperando a resposta. E nunca vem. É difícil. E eu já fui um desses 900. Ele já eventualmente foi, né? Eu sou. Ele merece. Esses 900, só ter feito, né, Rony? Nem responde se passou ou não passou. Tive que ficar 2 semanas, não passei. Porque esse teste que eles respondem no outro dia, eu quero só que o Rony, eu adoro. Claro, ele já é o cara... O que eu queria deixar claro aqui é que, apesar do tempo inteiro, esse tempo todo, do reconhecimento que eu tenho, que não é para todo mundo, mas um monte de gente que me acha um bom ator, eu não vou pré-aprovar, eu não vou aprovado para lugar quase nenhum. Raro eu ser chamado, esse papel é o Rony. Chama o Rony que é pra ele. Só esse cara fez isso, Marcos Gomes. E mais uma meia dúzia aí, de uma safra para outra, que pinta, que fala, é tu, meu irmão? Não, a maioria eu vou lá, eu disputo, que nem ator começando. Que nem ator começando, mas já é, porque você tá maravilhoso em Agente Secreto. Obrigado. A Carla Ribas não demorou para ser atriz e já foi ali fazer um papel. Já fez papel protagonista em Dolores, ela é a própria Dolores, mas ela faz teste ainda, tenho certeza, para fazer. É normal, eu acho sadio fazer teste, nossa. Não, mas... Eu acho mais justo fazer teste do que lobby ser aprovado por lobby. Mas como você é bom, acho que você vai ser aprovado. Sou bom. Bom pra caramba. A gente citou aí o Só Eu e Ela, né? Só Eu e Ela. 2 detalhes. Uma cena que eu gosto muito, Só Eu e Ela, que é você com o Alex. Com o Alex. Na praia ali, debatendo. Enquanto ele trabalha lá, isso? Você está martelando? Martelando, né? Que é uma cena muito legal, eu gosto muito. Eu gosto muito também. Você tá soltão, tá, né? Muito tirando onda ali com a cara dele.
E eu queria que você falasse daquela cena no barco. Aquela cena. Meu irmão. Por quê? O que aconteceu? Eu vi. Inusitada. Ó, só eu e ela. Foi a série, nosso amigo aqui, Eu vi. Alex, protagonista, galanzaço, bom pra caramba, produtora, todo mundo lá, né, fia? E eu de cara me dei bem com esse povo. Claro. Amo esses três. De cara, assim. Porque a gente fala a mesma língua, eu acho. Isso. E... Bom, enfim, aí a primeira cena... Aí me deram um personagem que é uma delícia de fazer. Que é um típico personagem que eu amo fazer. Não é o mal, o antagonista, que é mal, mas tem um charmezinho ali que as pessoas gostam. Assim. Então não é o protótipo do malvadão que vai matar e dar tiro na testa de todo mundo. É mais humano ali, todo mundo ali. A história é belíssima, belíssima, e o resto todos os dias para a gente conseguir levar adiante para outra temporada, merecimento, né? da história. E aí tem essa cena do que eu contraceno com ele, que não tem nenhuma novidade, assim, foi bonito, mas que foi muito bom contracenar com esse cara. Outra que eu amo é o bêbado chamando ele, que eu vou alcoolizar, fulano! Não, me lembro. Acabou pra tu, né? Acabou pra tu! Porque eu acho que eu vou... eu acho um negócio de documentação que eu vou conseguir tirar dele com um advogado mau caráter, eu já tiro dele a pousada e já é tudo meu. Entendeu? E é muito bom. E aí, nessa série, meu personagem, uma delícia. Aí essa série, eu tenho uma cena no bar, né? Que era uma cena meio do oceano, quase. Que eu vou do barquinho lá. Aí eu, sem vergonha, eu com um cigarro de palha, que eu vou... Acho que eu fumei um pouquinho de cigarro de palha, uma coisa. E eu fui no bico da Guanabara, assim... Eu não sei se a gente já tinha gravado alguma coisa, eu acho que sim. Eu achei que numa hora, velho, começou. Aí quando parou tudo pra cena, sabe assim... Aí o primeiro incômodo que dá, sabe, enjoo de barco. Ai, deve ser... E esse cara começou a gravar tudo. E eu passei. E você enjoando. E eu queria corta. E ele fingiu que tinha cortado. E eu nem aí. Eu nem aí, não. Eu só aqui. Não, passando mal, né? Ai, coitado. A cara tava boa, né, velho? Eu passo mal bem. Eu passando mal, digno de ser filmado em close, assim, porque eu passo a cara. Tava. O cabelo meio comprido, batendo na cara, assim. Eu não entendia nada, mas ficou bom pra cacete. Porque eu tinha que achar ali, eu puxava a rede e vinha uma garrafa, que eu falei, que porra é essa? Puxa aqui. Lá vem o mapa dentro da garrafinha. Porque tem um espírito de pirata a série, né? Não ficou explícito na primeira temporada, mas tem um pouco disso, de tesouros, essas coisas modernas nos dias de hoje. E foi muito bom, porque foi uma coisa que aconteceu comigo na hora, inevitável, que eu não deu jeito, que, virou produto lá, virou material para... O Adrien parou de gravar, eu olhei para ele e ele falou, parei de gravar porque tá passando meu... Agora mesmo que vai gravar. Ai, mas que ninguém conta, Rony. Todos aqueles valentões lá naquele barco, né? Malucura, tudo machão, né? O Rony passando mal... Marcos começou a passar mal. Também? Adrien com aquela câmera, que era Magic, né? Não, era a Black Magic. Black Magic. Começou a passar mal, eu segurei Marcos de um lado, Adrien do outro, não que eu seja valentão. E a câmera. E aqui assim, eu rezando para voltar. O Rony já tinha se recuperado, aí Marcos ia caindo. Aí eu falei, Adrien, você pode cair, irmão, mas essa câmera não pode cair. A câmera prejuízo. Isso é muito bom. Essas coisas são ótimas. Isso é ótimo para vivência de ator. Isso é muito bom, cara. Eu nunca tinha passado por nada parecido com isso. Mas já enjoei na vida? Já enjoei na vida. Mas não assim. Já andei de barco, já andei de barco. Já tinha esquecido que eu ia enjoar. Eu tinha esquecido que eu pudesse. Eu não sou um cara que enjoa com facilidade, mas eu fui no bico, então eu fui muito subindo e descendo. E aí, mas serviu para cena. Pior é passar mal e atrapalhar tudo. Já imaginou? Quarta detalhe, para não prolongar aqui. Porque do Rony falou da nossa cena, foi muito legal porque a gente chegou para ler e a gente se olhou e falou assim, vamos fazer uma cena de teatro.
aqui, no bom sentido, né? Não na troca, né, Rony? A gente foi no olho e na troca. Muito bacana. Foi tão gostoso. Mas essas coisas são as melhores, são as que mais me dão o prazer de ser ator, né? Essas que você prepara pra cacete, que eu falo, o personagem você mergulha, quando cansar tem mais, quando cansar tem mais. Tem isso tudo, né? Mas muita coisa você guarda pra hora, né? Que é o inusitado do cinema. Que pode errar também. Aí cabe também o diretor falar, vamos fazer mais umazinha, sei lá. Ou deixar passar, que nem ele deixou. Ou deixar passar tudo. O olho dele é que vai unificar o que será. Você entendeu? Mas a forma como conduz é que você vai agregar coisas boas ou deixar passar porque não prestou atenção, né? E então isso é um muito grande barato do cinema. Você prepara pra cacete. Tudo. Mas na hora você abre, porque muita coisa dá. Você foi pra praia ensaiar? Você foi pra aquele lugar ensaiar, com aquele vento, aquele barulho, aquele seu ambiente. Não, tão bom você estar aberto. Com o ritmo, respeitar o ritmo do outro. Ele estava com um afazer lá, que também tem o tempo do martelo, que tem que fazer, que você não pode falar durante a martelada que você não é ouvido. Tem indícios técnicos. Tudo está no outro, né, Rony? É tudo. E de agir de acordo com as circunstâncias, que é o que eu falo muito para alunos, saber agir de acordo com as circunstâncias. Isso para a improvisação, para o que está sendo feito na hora, funcionar bem. E o que eu estou aprendendo com vocês aqui é que o mais importante é isso mesmo, é escutar. Escutar. Porque aí o outro pode agir à vontade. Exatamente. Parou? Aí agora sou eu. E que te traz a novidade. Porque quando você trabalha sozinho, não é? Então você vê a indicação do que ele estaria dizendo para você, mas é um ele que você forma na tua cabeça, no ritmo que você quer aqui dentro. Entendeu? Na hora vem a informação tal qual será da pessoa fazendo. E isso é você, não é só ouvir, é você estar inteiramente aberto para o que está acontecendo ali no momento. Porque isso indica tom, indica a minuciosidade de um tom, de uma nota que você dá, de um ritmo que é estabelecido para a cena. Na praia tem onda do mar. Isso indica um ritmo, exato. Querendo ou não, no subconsciente. Claro, É isso, entendeu? Isso interfere também num diálogo que está sendo dito. E é lindo, a vida é arte, né? Vira uma reza, vira uma oração. Muito legal. É muito maneiro. Foi? Muito bom. Infelizmente, estamos acabando. Eu tinha tanta coisa bacana para falar. Mentira. Estou imitando a Regina Duarte. Fala mais, não, eu estou imitando a Regina Duarte. Eu adoraria ficar mais aqui falando com você, mas ainda bem que está imitando a Regina Duarte. Mas ainda bem que a gente é amigo. Você pode a gente fará uma segunda parte. Né? Sim. Contar tudo. Amei. Amei, obrigadíssimo. Vocês acabaram de ouvir de cara com a seco com esse maravilhoso ator aqui. Obrigado. Divino. E já no Agente Secreto. Quer dizer, já está. Eu já vi ontem. Vocês também podem ir. Ok? Obrigada, meu amor. Eu adorei. que agradeço. Amo todo mundo que está nessa sala.